do Senhor e podermos compartilhar a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que ministrar hoje não é tão simples, porque nós estamos num período de Páscoa e muita gente, por mais que escute a respeito da Páscoa, às vezes não entende o poder e a profundidade do que é isso. E às vezes a gente perde grandes oportunidades de crescer espiritualmente porque a gente não é curioso acerca das coisas de Deus. Porque é tão óbvio, a gente escuta todo ano falar de Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Hoje o nosso tema é a esperança da ressurreição. Mas qual é a relação que tem a Páscoa com a ressurreição? Com o túmulo vazio? Com isso tudo que foi cantado hoje? Com isso tudo que a gente prega? Com a nossa vida cristã? Com tudo aquilo que a gente diz professar de fé? E quando eu falo que é um tema bem desafiador, vamos começar só pela questão do calendário. Hoje nós estamos no ano de 2025. Se nós fizermos uma contagem regressiva, vamos chegar no dia zero, há 2025 anos atrás. Há 2025 anos atrás, aí você coloca mais 1.700 anos. Colocando 1.700 anos atrás dessa contagem do calendário a zero, nós vamos chegar no dia em que o povo de Israel, ou o povo judeu, estava preso no Egito. E eles estavam presos no Egito porque eles não tiveram uma atitude de sair do Egito. Por uma questão de milagre, eles foram levados ao Egito. Por uma questão de milagre, havia fome na terra, havia seca. José havia sido vendido como escravo. José estava ali no Egito e Deus abençoou José. E José se tornou o segundo depois de Faraó. E porque ele se tornou o segundo depois de Faraó, ele trouxe toda a sua família para o Egito para se proteger daquele período ruim. Mas nunca Deus disse para eles: permaneçam no Egito. É temporário. Nunca Deus disse para eles: fiquem aí, porque aí vocês estão no local que eu prometi a Abraão. Não era aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Não era aquela terra que Deus tinha prometido a Isaac. Não era aquela terra que Deus tinha prometido a Jacó. Deus não havia prometido aquele lugar para eles. Mas muitas vezes nós podemos transformar a bênção de Deus em maldição por não obedecer a palavra de Deus. Pelo conformismo, pelo desejo da prosperidade que não vem de Deus. Às vezes a gente fica nos lugares que Deus não nos mandou ficar. E quando a gente quebra a promessa de Deus em nossas vidas, que antes era bênção, a gente vai ser escravizado. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles se tornaram escravos, porque eles não voltaram ao local da promessa, ao local que Deus tinha falado com Abraão, com Isaac, com Jacó, que todos eles sabiam. E eles permaneceram lá. E aí você diz: poxa, mas isso é forte, pastor, misericórdia. É tão forte que infelizmente até hoje nas nossas vidas a gente tende a ficar no lugar do conforto e não no lugar da promessa de Deus. A gente tende a ficar no lugar que a gente acha mais confortável. Ah não, mas eu estou sentindo prazer, mas eu estou feliz. Ah, eu estou contente. E a gente continua com hábitos antigos. Até nós chegarmos ao dia em que Deus libertou o povo do Egito. Deus mostrou 10 pragas. 10 pragas aconteceram ali para Deus mostrar o seu poder, tanto ao egípcio quanto ao povo que ele tinha chamado a partir de Abraão. Mas o povo continuava teimando, o povo continuava resistindo. E aí veio a 10ª praga. A 10ª praga, que é a passagem do anjo da morte, é o que dá o nome à Páscoa. A palavra Páscoa, Pessá ou Pessa, significa passagem. O anjo passou, e quem não tivesse o sangue de um cordeiro pintado nos umbrais da sua porta, teria o seu primogênito morto. E segundo as tradições talmúdicas de estudiosos rabínicos, eles dizem que houveram judeus que morreram porque não pintaram os umbrais da porta com sangue como Deus tinha ordenado.
E houveram egípcios que viveram, porque eles creram no Deus de Israel e disseram: eu vou pintar, porque Deus está com eles. E pintaram. É possível a gente estar dentro da igreja e a gente ser desobediente. E é possível ter gente fora da igreja que nunca teve uma experiência com Deus e ter mais temor do que uma pessoa que está dentro da igreja. É possível. Ali nós vemos um simbolismo de tudo que seria o futuro, porque um cordeiro teve que morrer para o sangue ser vertido e ser pintado os umbrais. E pintando os umbrais, ali era uma lembrança: eu estou protegido pelo sangue, que era um símbolo de Jesus, que ele viria, e quando ele viesse, ele derramaria o sangue, e nós não precisaríamos mais pintar os nossos umbrais com o sangue de um animal, porque Jesus era o sacrifício supremo, Jesus era o sacrifício eterno, que nós todos precisávamos. E aconteceu isso. Jesus veio, ele cumpriu o Pessah, ou Pessa, ele cumpriu aquele simbolismo que Deus criou. Não foi o judeu que criou a festa da Páscoa, mas foi Deus que criou essa festa. E essa festa é muito interessante, porque a partir da festa da Páscoa começou-se o calendário judaico. Então hoje, se nós pensarmos no nosso calendário, que é 2025, o calendário judaico hoje é 5.578. Então, se você for em Israel hoje, lá eles estão no ano 5.578 e nós estamos no ano 2025. Olha que interessante. Se nós formos em Israel hoje é o primeiro mês do ano. Então, o mês de Adar é o mês que é o início do ano israelense. Então, eles estão começando o ano agora. E é a primavera lá em Israel, que mostra que há uma esperança na estação. Há um florescer, segundo o desejo da esperança. Mas ter esperança sem ter intimidade com Deus é você estar numa vida transitória em que em algum momento você vai perder alguma coisa, e aquela coisa que você perdeu vai te tornar insuficiente novamente. Porque nós, seres humanos, nós temos um grande problema. Nós nos afirmamos pelas coisas que temos, por aquilo que somos ou por aquilo que ganhamos. Muitas vezes a nossa baixa autoestima nos engana e ela nos faz pensar que, olha, é a minha posse que me faz alguém, é o que eu conquistei que me faz alguém, é aquilo que os outros reconhecem de mim que me torna alguém. E a gente é refém, então, do reconhecimento dos outros, é refém dos títulos que ganhamos, é refém daquilo que a gente possui. Olha, eu conquistei uma coisa, agora eu tenho um sucesso. Mas antes você não tinha sucesso por você ter a visão de conquistar algo. O sucesso não determina as pessoas, mas muitas vezes nós nos definimos pelas conquistas ou sucessos que achamos que temos, mas esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, buscar Deus em primeiro lugar. E Israel, mesmo vendo todos os milagres, mesmo vendo a coluna de fogo, mesmo vendo uma nuvem que os cobria, mesmo vendo tudo que Deus estava fazendo, ainda tinha deuses estranhos no meio deles, ainda não tinha tirado tudo aquilo que os distraía, que os roubava da paz, que os roubava da conquista, que os roubava da permanência total, da presença do Senhor. E eu quero que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias em Josué capítulo 23. Se a gente vai falar sobre a esperança da ressurreição, é importante nós ouvirmos as últimas palavras de um dos últimos líderes que passou por tudo isso e viu tudo acontecer, que é Josué. Em Josué capítulo 23, talvez seja um dos discursos mais maravilhosos da Bíblia, seja um dos discursos que mais tem que fazer a gente pensar e dizer: poxa, será que eu estou sendo cristão realmente? Será que a minha vida está amadurecendo? Ou será que eu estou indo somente com a onda? É tão bom estar lá na igreja, é tão bom estar ali com o pessoal. É porque eu gosto de fulano, é porque eu gosto de outro fulano. Mas e a tua vida com Deus? Será que ela está amadurecendo? Será que você está crescendo? Será que você está tomando uma dimensão maior? Ou ainda continua infantil e ainda continua criança, com deuses estranhos? As últimas palavras de um homem antes de morrer
dizem muitas coisas. E nós estamos vendo aqui em Josué capítulo 23, os conselhos finais de Josué antes dele partir, antes dele morrer. E olha o que Josué diz, versículo 1: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Repete comigo a palavra repouso. Repouso. O objetivo de Deus é nos dar repouso. O objetivo de Deus é nos dar descanso, porque Ele é o príncipe da paz em Jesus. Jesus é o príncipe da paz, e Deus quer nos dar repouso. E vivemos dias difíceis. Quantas pessoas chegam para nós dizendo: pastor, mas está tão difícil. Você está lendo a Bíblia? 2 Timóteo capítulo 3 diz: tempos difíceis é o que viria sobre cada um de nós. E as pessoas seguiriam a espíritos enganadores, que soprariam aquilo que elas querem ouvir, e não seguiriam a palavra do Senhor, mas seguiriam a espíritos de demônios. Os tempos que vivemos, tempos difíceis, porque nós trocaríamos a palavra por espíritos de engano. E aí a palavra diz aqui, continuando no capítulo 23, Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem idoso, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por você, ou por vocês. Será que a gente consegue entender que Deus luta por nós? Será que a gente consegue entender que as lutas que a gente passa não são piores porque Deus está conosco e Ele luta por nós? Porque às vezes é muito fácil reclamar, muitas vezes é fácil murmurar, muitas vezes é fácil dizer: poxa, Deus não está comigo. E às vezes a gente diz: ah, Senhor, se você mostrasse um sinal, se viesse um anjo aqui e me chacoalhasse, aí eu iria crer. Não iria não. A Bíblia dá esse exemplo. Milagres aconteceram. O anjo da morte passou, matou os primogênitos, o filho de Faraó morreu. Todos viram isso, todas as nações souberam. Mas mesmo assim, eles continuaram não crendo. E aí você diz: mas meu Deus, como é teimoso o ser humano, como a natureza humana é difícil. Mas sabe por que a nossa natureza é difícil? Porque se as coisas não acontecem como a gente quer, a gente não muda, a gente somente muda a teologia. É mais fácil mudar a teologia. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que a Bíblia da Igreja Batista do Povo é uma Bíblia muito rígida. A gente tem que ir para uma Bíblia mais light, mais contemporânea. Temos que reescrever a Bíblia, temos que revisar a Bíblia. A literatura bíblica judaica, ela está muito ultrapassada. Essa Bíblia aí, ela tem muitos erros, tem muitas coisas erradas. E aí você olha na internet, tem várias pessoas se dizendo mestres, várias pessoas se dizendo pastores, várias pessoas se dizendo profetas, falando um monte de heresia, e um monte de gente lá ouvindo e dizendo: olha, será que isso é verdade? Pelo amor de Deus, se nós duvidamos da palavra de Deus ainda nesses dias, alguma coisa está errada em nossas vidas. Nós não temos intimidade com Deus, nós não lemos a Bíblia todos os dias, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 5,17. É essa palavra que nos gera fé, é essa palavra que nos dá maturidade, é essa palavra que nos prepara para os dias difíceis. E se a gente não ler a Bíblia diariamente, nós não teremos a porção da fé diária para suportar aquele dia, porque o dia pode ser um dia mau. E esse dia mau pode derrubar você, pode me derrubar, pode nos fazer tropeçar, se a gente não tem alicerce firme na palavra. E aí você vê Josué falando: Deus lutou por você. E aí tem gente que vai dizer: ah, Deus deve lutar por outro, não por mim. E o povo de Israel fazia isso. Mas era o povo de Israel, nós não fazemos isso. A gente não murmura, a gente não reclama, não, era o povo de Israel lá. Ah não, Deus só luta por eles. Mas o que a gente vê é que mudar a teologia é muito mais fácil.
Eu vou duvidar da Bíblia? Não, a Bíblia é relativa, ela já passou, já ultrapassou, não é tão certinha assim não. Meus queridos, se você ainda tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que conversar para que essas dúvidas saiam, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa semana uma pessoa me ligou e disse: pastor, o senhor está sabendo lá do profeta tal? E eu disse: olha, se está relacionado à Bíblia, eu estou sabendo. Se não está relacionado à Bíblia, eu não quero saber. Não, pastor, mas é algo que está todo mundo falando, e aquela coisa em que ele encheu um ginásio e estava lá um monte de gente, e lá uma pessoa chegou e disse que o pai tinha morrido, e esse profeta lá na frente de todo mundo, ele disse que estava cheio do Espírito Santo e que o Espírito do pai da pessoa que estava ali, que tinha morrido, baixou nele e ia falar com a pessoa ali naquele momento. E o pessoal gritando: glória a Deus, Jesus vive, e não sei o que, e aquela coisa toda. É o nível de heresia que está aí. Semana passada aconteceu isso. Espiritismo dentro da igreja, heresia dentro da igreja, o pessoal dando glória a Deus, louvando a Deus e dizendo: não, é Deus, ele está cheio do Espírito Santo, que um morto baixou nele. E as pessoas não têm discernimento, elas ligam ainda: pastor, será que isso é de Deus? Pelo amor de Deus, como é que a gente ainda vai achar que tal coisa é de Deus? Isso mostra a nossa infantilidade cristã, isso mostra a nossa imaturidade cristã. Se a gente não entende o que é Páscoa, a gente não entende o que é ressurreição, a gente não entende o que é Jesus, a gente não entende o que é Deus lutar por nós. Aleluia. A gente só vai entender aquilo que é o nosso desejo, que é o nosso querer, que é a nossa vontade, que é o nosso imediatismo, que é aquilo que nos supre. E aí a gente muda a teologia. Não, esse Deus está errado, essa Bíblia está errada, essa vida cristã está errada, deixa eu mudar a forma que eu penso em Deus, porque isso está errado. Aí você olha Josué falando para o povo, e ele continua: já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações, por causa de vocês, porque o Senhor, o seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações, que restam juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus, esse aqui é o verso 5, o Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, olha, essa frase é muito forte. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei. Esforça para guardar a palavra. Se nós não guardarmos a palavra, se nós não mantermos a palavra, que é a Bíblia, se nós não lermos a Bíblia diariamente, não adianta só vir para a igreja e tentar ouvir a palavra daqui, tentar se encher pela palavra que é pregada aqui. Não adianta. A nossa fé, a nossa comunhão, o nosso culto começa em casa. Semana passada nós falamos que a nossa casa tem que ser chamada casa de oração. E é uma casa de oração onde a palavra é profetizada, onde a palavra é pregada em nossa casa. Nós temos que ter culto familiar em casa. Ai, pastor, mas eu não sei o que fazer. Abra um salmo, leia um salmo e ore. Ore pela tua família, ore por tua casa, ore pelos teus negócios, ore pelos vizinhos, ore pelo bairro, para que Deus possa mudar as circunstâncias. Situações piores aconteceram na história e Deus trouxe milagre. Se nós perdemos a esperança, nós não vamos crer na esperança da ressurreição, nós não vamos crer que Jesus pode, que Jesus vive, nós viveremos uma vida morta, porque a nossa vida vai ter uma mentalidade morta. E aí, o pessoal gosta das palavras bonitas, né? Mindset, mentalidade. Ah, porque o mindset meu é de vencedor. Mas é de vencedor por quê? Jesus vive na tua vida? Ah, nem sei o que é isso. Então você não tem uma mentalidade vencedora. Porque o único que pode trazer alguém da morte para a vida é Jesus.
O único que pode trazer alguém, sabe, da falência para a prosperidade é Jesus. O único que pode mudar a nossa mentalidade é Jesus. É o único que pode tocar em nossas vidas e fazer a gente abrir os olhos e ter esperança de novo. Porque vivemos dias sem esperança, vivemos dias de opressão, vivemos dias de luta, vivemos dias em que, se a gente não respirar fundo, a gente desiste, a gente desanima, porque são tantas notícias ruins. Tem um versículo em 1 Coríntios 15, 19 que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente acha que a esperança é só isso que a gente está vivendo hoje, conquistar, perder, alcançar, perder, sabe, ter vitórias, não ter vitórias, e a nossa vida é só isso, então a gente é muito infeliz. A gente não entende ainda o que Jesus fez por nossas vidas, que a esperança vai além dessa vida, que a esperança vai além desse momento que nós estamos, e são pequenos detalhes. Semana passada nós tivemos que sair daqui para visitar uma prima minha, que os médicos tinham ligado na hora do culto. Meu tio me ligou dizendo: olha, preciso que você venha no hospital, porque o médico já desenganou e ela não deve passar desse dia. E aí ele pediu para todos os familiares irem para poder se despedir. E aí nós saímos aqui do culto domingo passado e fomos lá no hospital. E aí, sabe aquelas situações? Todos nós somos seres humanos. Não é porque eu tenho um título de pastor que eu deixei de ser ser humano. Eu sou ser humano. E é aquele momento em que às vezes as pessoas olham para você e dizem: mas você é pastor, por que você não olha e não cura? É tão simples, né? É tão simples assim: olha pastor, olha aí, vai, cura, resolve o problema, está tudo resolvido. E aí a gente terceiriza muitas vezes a fé que está em nós. Porque às vezes você tem a fé para curar alguém e você não usa essa fé. Às vezes você tem um dom para manifestar isso, mas você não usa esse dom. Mas você espera quem tem o título use o dom. E você mesmo não usa o dom. E aí nós chegamos lá, já tinha bastante familiares, já estava todo mundo reunido, aquele clima horrível, né? De despedida. E aí todo mundo vira para quem? Pastor. Pastor, traz uma palavra aí. Eu digo: oh, Jesus, como é que se traz palavra assim, a queima-roupa no momento desse? E aí, naquele momento, Deus me trouxe uma palavra, em que era a mulher de fluxo de sangue, em que a Bíblia diz que havia uma multidão, e aquela multidão estava pressionando Jesus, estava apertando Jesus, mas somente uma mulher tocou em Jesus, e foi aquela mulher. Aí eu falei para minha prima: note, Débora, que havia uma multidão, e essa multidão estava pressionando Jesus, mas nenhuma delas teve experiência com Jesus. Porque muitas vezes a gente é só multidão, a gente só está ali, a gente só quer estar ali, mas a gente não quer ter intimidade com Deus. E uma mulher apareceu, e ela foi e creu e tocou em Jesus, e a vida dela foi transformada, e ela foi curada. A minha prima começou a chorar, e eu disse assim: sabe o que eu quero orar nesse momento? Eu não quero orar somente por uma questão de cura, eu quero orar para que você tenha paz. E assim como você pode ter paz, todos que estão aqui possam ter paz também. Porque às vezes você pode estar enfermo, mas tem uma paz superior, tremenda. E isso excede qualquer coisa, qualquer expressão, qualquer sentimento, porque é uma paz que te traz esperança. E aí muitas vezes você pode ser curado, mas você não ter paz. Você viver ainda aquela falta de paz pelas decisões que toma, pelas escolhas que faz, e isso te rouba a vida. Você continua enfermo da alma. E quantas pessoas enfermas da alma, mesmo tendo milagres, mesmo tendo visto Jesus fazer, mesmo vendo Jesus operar, ainda estão sem paz, porque não tocaram em Jesus, porque não tiveram experiência com Jesus, porque não insistiram, não persistiram. Estávamos conversando com um pastor colega de uma igreja. Ele diz: pastor, minha igreja tem 5.000 membros, talvez uns 6.000, e na nossa igreja nós temos um culto de oração, e esse culto de oração já dura 5 anos. Sabe quantas pessoas no máximo nós já tivemos nesse culto de oração? 16 pessoas.
Mas 6.000 pessoas, quase, só 16 pessoas orando. Pois é, assim é a igreja. As pessoas querem os milagres, mas não querem orar. As pessoas querem ouvir a palavra, mas não querem praticar. As pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem vivê-las. As pessoas querem falar da Bíblia, mas não querem viver a palavra. É mais cômodo, é mais fácil ser uma pessoa que está ali se envolvendo com todo mundo, falando piada indecente, falando de pornografia, vivendo como o mundo, do que querer mudar. Não, a gente tem que ser inclusivo. Eu não posso ofender fulano se eu falar que eu não gosto de piada indecente. A gente prefere não ofender fulano por não falar piadas indecentes do que mudar e dizer eu não concordo com isso, isso não é certo. Nós temos vivido dias de uma igreja frouxa, de pessoas frouxas que não querem viver uma vida cristã como a palavra do Senhor diz, fugir do pecado, buscar a santidade e ser cheio do Espírito Santo. E é isso que significa Páscoa. A Páscoa significa passagem, em que se você não obedecer, se você não colocar o sangue na tua vida, você vai viver segundo princípios em que o sangue não cobre. Deus não cobre o pecado, Deus não cobre o que é errado, Deus não protege ninguém que queira aquilo que é antibíblico. O sangue não cobre. O sangue não protege, e você está na igreja, e você está vendo os milagres, e você está vendo as coisas, mas você não vê Deus operar na tua vida, porque a tua vida não opera em Deus. A nossa vida tem que operar em Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Aí, no texto em Levítico, no texto em Deuteronômio, fala que eles tinham que ensinar os filhos. E os filhos deveriam perguntar: mas pai, por que essa noite que chamamos de passagem, de Páscoa, ela é diferente? E aí, os estudiosos pensando disseram: e se as crianças não tiverem curiosidade? E se as crianças não fizerem essa pergunta? Vamos escrever então as instruções. E existe um livro chamado Haggadah. Esse livro Haggadah, ele é usado em toda a celebração da Páscoa para orientar as crianças a fazerem a pergunta: por que essa noite é diferente? E aí eu fico pensando, nós temos a Bíblia, nós temos as histórias, nós temos todo o contexto das nossas vidas práticas, de milagres que vivemos, de milagres que vimos nos outros, de dons que aconteceram, de coisas que fizemos, de coisas que Deus nos livrou, e mesmo assim a gente não diz: por que esse dia é diferente? Porque nós temos Deus, mas muitas vezes nós agimos como não se houvesse Deus nas nossas vidas, como se não houvesse esperança, como se não houvesse ressurreição, como se não houvesse Jesus. Parece que entregar é mais fácil, parece que deixar para lá é mais fácil do que a gente assumir uma posição e dizer: não, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma maturidade espiritual, eu quero que Deus use a minha vida com os dons, eu quero que Deus use a minha vida com sabedoria, para que eu influencie os outros a quererem mais Deus e não se afastar de Deus. Mas hoje vivemos dias que tem pessoas que estão na igreja, em que afastam mais as pessoas da igreja do que as trazem para Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a gente tem uma promessa de Deus. Se você abrir lá em Apocalipse 21:4, diz assim: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É uma promessa de Deus: não haverá mais dor, não haverá mais morte, haverá vida, porque o nosso Deus é vida e Ele vive. A Páscoa simboliza a passagem do anjo da morte, mas não é a morte para nossas vidas, mas não é para nós termos uma mentalidade de morte, mas muitas vezes nós temos essa mentalidade de morte no dia a dia. E aí é aquela coisa em que a gente começa a ver as pessoas e elas não são mais consistentes e persistentes. As pessoas desanimam na primeira topada de algum problema, na primeira objeção.
As pessoas, Deus não está comigo porque não aconteceu como eu queria. Mas às vezes a gente não tem a maturidade espiritual para receber aquele milagre, porque a gente vai perder. Quantas pessoas perdem milagres porque não estão prontas, ou porque são orgulhosas? Aí você pode dizer, pastor, isso é bobagem, eu não sou orgulhoso. Não é assim. Tecnicamente falando, você é orgulhoso, e eu sou orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. Há um estudo de Harvard que foi feito, e foram pegos várias pessoas de vários países do mundo. Pegaram grupos de jovens, grupos de idosos, grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de qualquer coisa. Pegaram vários grupos. E aí, uma pessoa chegava com um bolo de dinheiro no experimento. E aí, com um bolo de dinheiro na mão, chegava uma pessoa e dizia assim, toma R$2. Aliás, não. Antes perguntava, você tem algum dinheiro? E a pessoa dizia, não tenho nenhum dinheiro. Você então não tem dinheiro algum? Não tenho nenhum dinheiro. Toma R$2. O que vocês acham que a pessoa falava? Ela olhava com o bolo de dinheiro na mão dela, olhava para os R$2. Você está achando que eu sou pobre? Você está achando que eu estou mendigando? Você está achando o quê? Eu tenho o meu orgulho, eu lá quero esses R$2. Aí o cara dizia assim, R$2 é mais do que zero. Você está deixando de ganhar R$2. Porque nós somos pessoas apressadas, imediatistas. A gente já quer ou o milagre vem completo, ou eu não quero milagre. Eu não quero milagre assim. Ou Jesus vem, chacoalha, mostra um anjo e faz alguma coisa e me faz arrepiar. Eu não quero. Porque a gente é imediatista. Quantas pessoas perdem a bênção de Deus porque ela vem disfarçada de algo pequeno, uma semente. Nenhuma árvore nasce grande, ela nasce como uma semente, e semente é pequena. Mas a nossa mentalidade de orgulho rejeita as sementes, rejeita a bondade de Deus, que vem muitas vezes em doses pequenas, em doses devagar, não apressadamente. E a gente rejeita aquilo porque a gente é orgulhoso e a gente não reconhece que a gente não muda a mente. E porque a gente rejeita o pequeno, a gente não está pronto para o grande. Porque quando a gente for para o grande, a gente vai perder aquela bênção por orgulho também. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então muitos de nós estamos caindo porque o orgulho já começa lá embaixo. Não temos a humildade de dizer, Deus, muito obrigado. Acabei de ganhar R$2. Mas os nossos olhos não olham para aquela bênção de R$2, mas está olhando para a mão da pessoa que está com aquele bolo do dinheiro. E na realidade a gente está invejando, a gente está desejando aquilo que não é nosso. E quantos de nós diz, eu não invejo ninguém, eu não tenho problema com ninguém, eu não invejo. Mas na realidade, uma prova técnica, não bíblica, uma prova técnica, comprovou que o ser humano, não importa de onde, não importa a idade, não importa o gênero, não importa a formação, ela é corruptível e ela é orgulhosa. Ela não quer esperar por coisas que podem acontecer no seu devido tempo. Por isso, quando a gente fala de Páscoa, que é o primeiro mês do ano israelense, judaico, é o mês da primavera, da esperança, de flores, de odor que vai mudar, de cores que vão mudar. Deus já estava fazendo aquilo para que as pessoas pudessem ver a esperança nas estações. De repente alguém chegou na sua vida e olhou você no período em que você estava no inverno, sem folhas, sem frutos, sem flores, mas é inverno, cai tudo, está tudo sem nada, você está só o tronco. E muitas vezes a pessoa diz, você é isso, você é cristão, está só o tronco. Mas é uma estação, e vai passar aquela estação, e vai vir a primavera, e vai vir o outono, e vai vir o verão, e a tua vida vai mudar, se você continuar confiando na promessa do Senhor. Se você continuar crendo que Deus é fiel, que Deus muda, que Deus vai passar, mas Ele não vai passar para te destruir, Ele vai te passar para te levantar, te restaurar e te ajudar a vencer. Deus, quando passa em nossas vidas, Ele não passa como anjo da morte, porque nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Não esqueça disso, você é marcado pelo sangue do Cordeiro, e quem é marcado pelo sangue do Cordeiro, o diabo não toca. O
O diabo não toca. Ai, pastor, mas tem tanta coisa acontecendo e vai acontecer. Porque para pessoas que têm a grandeza, tem que ter experiência para sustentar a grandeza. E aprender a sustentar a grandeza não é algo fácil. Vivemos dias em que uma palavra inglesa se tornou muito comum. E muitos dizem, não fala inglês. Na verdade você fala, que você não acha que fala inglês. Mas eu consigo tirar de você 20 palavras em inglês. E aí você vai dizer, pastor, eu duvido, eu já apostei e já ganhei, tá? Então, eu aposto com qualquer um de vocês. Não pode apostar, né, pastor? Que absurdo, está no púlpito. Não vou apostar então. Eu desafio a cada um de vocês que eu consigo tirar de vocês pelo menos 20 palavras em inglês. E vocês vão rir depois. Não importa se você nunca estudou, eu consigo tirar de vocês 20 palavras inglesas. E eu já fiz isso com várias pessoas. Mas tem uma em especial que se tornou muito popular. E essa palavra, ela mostra a realidade dos nossos dias. E essa palavra significa selfie. Eu vou tirar um selfie. Eu vou fazer um selfie. Não estudei inglês, mas eu sei o que é um selfie. É eu tirar uma foto de mim mesmo, para mim mesmo, sobre mim mesmo, para que eu mesmo seja edificado em mim mesmo. Sabe? É uma idolatria, egolatria, mas até aí não tem problema, porque é um selfie. Um selfie não tem nada demais. O que um selfie pode representar? Não representa nada, só representa a mim, e somente a mim, e a mais a mim, e mais ninguém. E essa é a geração de hoje. É uma geração individualista, uma geração que não quer nada, que não quer relacionamento, que não quer estar envolvido, que não quer intimidade com os outros. Quer tudo à distância, quer tudo longe, porque não quer que a proximidade revele os seus defeitos. E todos nós temos defeitos. Pastor, sabe por que eu não quero conversar com o Senhor? Porque eu tenho defeito, eu não quero lhe mostrar os meus defeitos. Eu digo, mas quando você chegar perto de mim, você vai achar os meus defeitos também. E quando achar os meus defeitos, nós olhando os nossos defeitos, nós vamos aprender a vencer os defeitos. Pastor, mas o senhor não tem defeito. Algumas pessoas dizem que ser São Paulino é defeituoso. Aí eu não posso fazer nada. Pastor, mas por que o Senhor torce pelo São Paulo? Poderia ser pelo Palmeiras, poderia ser pelo Corinthians, mas nós vamos ter cristãos de todos os sabores, que vão torcer pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Vasco, pelo Flamengo, mas não vai ser campeão mundial várias vezes como São Paulo. Não tem problema. Para com isso, pastor. Mas a verdade é, nós temos gostos diferentes. Tem gente que gosta de água normal, tem gente que gosta de água gelada, tem gente que gosta de água com gás, tem gente que não gosta de água com gás, tem gente que não gosta de refrigerante, tem gente que gosta de refrigerante. Somos diferentes. E é nessa diversidade de diferenças, ou opiniões, ou gostos distintos, que nos torna filhos de Deus. Porque Deus nos fez assim para nós não sermos cópias, para nós sermos autênticos, para nós sermos pessoas autônomas. E essa palavra é uma palavra que já me causou muitos problemas, autonomia. Porque todos nós já vimos uma vez na vida aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele está com a engrenagem e ele está com uma chave mexendo nas engrenagens e brincando com as engrenagens, e toda a administração moderna começou a ensinar para todo mundo: olha, você é uma engrenagem, você é uma engrenagem, você é uma engrenagem, você faz parte de uma engrenagem, se você não se movimentar, tudo para. Só que isso gerou uma geração de pessoas sem autonomia, porque se você está inserido dentro de um sistema e você não pode agir de maneira própria, você perde a criatividade, você perde a sua maneira de ser. E aí muita gente começou a ser moldada àquele comportamento e perdeu os seus dons, e perdeu as suas habilidades, e perdeu a fé. Quantas pessoas pararam de usar os dons porque estavam em lugares que não se usam dons? Quantas pessoas pararam de ter fé porque estavam andando com pessoas que não têm fé? Olha, você é parte da minha engrenagem, eu sou uma engrenagem, essa engrenagem é de um sistema que não tem fé, então você não tem que ter fé. Olha, nós fazemos parte de uma engrenagem em que não tem dom de cura, em que não tem dom de revelação, em que não tem o poder do Espírito Santo. Então essa engrenagem, você está dentro dela agora, então você é uma engrenagem que também não tem nada disso, e você perde a autonomia espiritual. Quantas pessoas, para se adequar ao grupo de convivência,
perdeu talentos, perdeu dom, perdeu capacidade, pessoas evangelistas, pessoas que não tinham vergonha de chegar do outro lado da rua e dizer: olha, a minha igreja ali, você está precisando de Deus, eu posso orar por você. Olha, você está precisando de Deus, eu posso orar por você, eu posso visitar. Tem alguém na tua casa doente, deixa eu ir orar lá por ela. Nos tornamos tímidos, nos tornamos pessoas que perderam a capacidade da autonomia espiritual, em nome de se adequar ao grupo que estamos, à engrenagem. E aí eu lembro, tem um livro de Joel Wrigley, ele não saiu aqui no Brasil ainda, mas eu peguei ele emprestado, porque assim me chamou muita atenção. E esse livro ele fala assim sobre liderança e sabotagem emocional. E quando ele fala de sabotagem emocional, ele fala 3 coisas que me chamam muito a atenção. Ele diz assim: alguns líderes falham não por incompetência, mas por cederem à ansiedade e à pressão emocional dos outros. Muitos dos nossos erros acontecem porque a gente quer agradar os outros. E por que quer agradar os outros? A gente tira o nosso filtro de verdade, de justiça e da palavra de Deus e deixa o outro nos impulsionar a um caminho que não é bíblico. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: não reaja impulsivamente às emoções alheias. E vivemos dias que são muito interessantes. Como a gente tende a sair correndo para apagar o incêndio que o outro criou, sem entender se aquele incêndio vai continuar quando a gente for embora, porque a pessoa é incendiária e ela não muda. Queremos ajudar pessoas incendiárias que não querem mudar, porque elas acham melhor fazer do jeito que eu me sinto bem. Ah, eu me sinto bem fazendo assim. Mas você fazendo assim já não provou que está errado, já não provou que está incendiando, que está levando ao erro, que está destruindo tudo. Mas eu sou assim mesmo, o que eu posso fazer? Mas isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso é humildade. Eu sou humilde, sabe, um exemplo de humildade. E aí vem até as pessoas, usando da boa fé das pessoas, para as pessoas apagarem o incêndio, e ela quer continuar sendo incendiária. John Wrigley fala isso, não sou eu. Isso é o que está no livro, Liderança e Sabotagem Emocional. E aí, Wrigley, ele fala 3 coisas, que são as 3 coisas que eu achei muito interessante. Ele diz assim: existe a sabotagem emocional, existe a debandada social. Debandada é quando os animais estão em grupo, explode alguma coisa, ele sai correndo desesperadamente, atropelando tudo. Isso é uma debandada. Existe a debandada social e existe o pecado da empatia. Olha, para mim o mais louco é o pecado da empatia. O pecado da empatia é o perigo de uma empatia que abandona a verdade, a responsabilidade e a justiça em nome do conforto emocional do outro. Uau! O pecado da empatia é quando eu abandono os meus princípios bíblicos em prol do conforto emocional do outro. Não, mas eu estou ajudando o outro, mesmo eu saindo da palavra de Deus, mesmo eu deixando de lado a minha fé cristã, mesmo eu deixando de lado os meus princípios, mas eu estou ajudando o outro. Eu sou bom, olha, eu estou fazendo uma bondade. Bondade sem Deus não é bondade, é desvio. E o autor aqui, John Wrigley, ele fala de pecado da empatia, e ele diz o seguinte, que a nossa vida, ela vive por motivações, que ele chama de drives, e esses drives, essas motivações, elas nos conduzem a decisões que podem ser bíblicas ou não bíblicas. Aí ele cita o livro de Daniel Pink, que Daniel Pink é um outro autor que fala sobre motivação, e ele citando Daniel Pink, ele fala assim, trechos do livro do Daniel Pink, que Daniel Pink ele diz: olha, sabe qual é o nosso problema? Porque a nossa autonomia, ela nos roubou a criatividade, porque a gente quis ser autônomo sem Deus, e não há como a gente ser autônomo sem o Criador. Então você não é criativo, você é um escravo. E se você se mantém nessa dita autonomia, em que você vai agir, mas sem Deus, você está escravo, você está perdendo tempo na vida, você está vivendo uma vida cristã religiosa, em que você vem para a igreja, você levanta a mão, você canta, você faz muitas coisas, é um teatro, parece que você é crente, mas você não é crente.
Porque lá no coração, você não deixa Deus agir, deixa Deus transformar e deixa Deus fazer a mudança que é devida. Aí ele fala também sobre maestria. O que é maestria? É a vontade de ser cada vez melhor. Cada um de nós tem que ter esse desejo de maestria, ter o desejo de ser cada vez melhor. Mas parece que nós vivemos numa geração em que parou no tempo. Não me importa se eu for mediano, se eu for medíocre, se eu fazer desse jeito, de qualquer forma, não importa. Geralmente, como é que eu conheço uma pessoa medíocre? Se ela passa por um papel no chão e ela não pega, para mim é uma pessoa medíocre. Porque é uma pessoa em que ela pode ser melhor, porque ela está tornando o ambiente bom, melhor, mas ela não faz, porque ela acha que alguém vai fazer, porque o outro tem que fazer. Eu estudei, eu sou melhor, eu posso, que o outro faça, eu não. Quando nós paramos de ter uma mentalidade de servir ao próximo, de servir ao ambiente, de servir a vizinhança, de trazer o melhor para aquele local, é porque a nossa luz está apagando. Nós não queremos ser mais luz, porque luz chama atenção, luz brilha, luz atrai. A gente está começando a virar trevas. Eu não quero chamar atenção, por isso que eu não vou pegar aquele papel. Eu não vou chamar atenção, por isso que eu vou jogar o papel no chão. Porque isso não é para mim. Meus queridos, como nós estamos perdendo tantas coisas, bênçãos de Deus, porque a gente diz que isso não é para mim. Porque a gente diz, olha, não é o que eu tenho que fazer, porque eu já passei dessa fase. Quantos de nós já passamos de tantas fases? E ainda fases que a gente tem que às vezes repetir, porque se a gente não fizer, as coisas vão ficar ali, passando o tempo, e a gente não vai ver mudança. Exemplo, uma lâmpada queimada em casa que já completou 6 meses, eu não troquei essa lâmpada. Se a gente se habitua com as lâmpadas queimadas, com as coisas que a gente pode fazer que são simples, quanto mais as coisas complexas, em que a gente não vai tomar decisão de mudar, de fazer, porque a gente não vai ter ânimo, disposição, drive, motivação para fazer. E um exemplo disso é orar. A oração é uma coisa que a gente negligencia muito. Eu faço depois. A oração é só para o pastor, a oração é só para os obreiros, a oração é só para os outros. Não é para mim a oração. Louvar, louvar é só para a equipe de louvor. Deixa a Flávia cantar, deixa a Flávia louvar. Não, louvor não é para mim. Meus queridos, como a gente perde coisas preciosas porque a gente diz que é para o outro e eu não faço mais. Onde está a tua autonomia? Onde está a tua maestria? A tua vontade de ser cada vez melhor? A gente perde a vontade de ser cada vez melhor na vida cristã, na vida natural, na vida cônjuge, na vida como pai, na vida como amigo, porque a gente decide parar. Quais são as áreas das nossas vidas que a gente decidiu parar? Aí você diz, pastor, por que o senhor está falando isso? Que isso tem a ver com Josué? Porque se você continuar lendo aqui o texto de Josué, Josué diz assim: Deus deu vitória a vocês, mas desde o momento em que vocês saíram do Egito, está escrito aqui no texto do Josué capítulo 23, depois leiam. Mas depois que vocês saíram do Egito, vocês continuaram com os deuses do Egito. E para piorar, vocês pegaram os deuses do Eufrates. Vocês entraram na terra pós-Egito, e lá vocês pegaram outros deuses, os deuses do Eufrates. E aí Josué diz aqui: eu decidi uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês que continuam com deuses estranhos, o que vocês vão servir? Olha que coisa forte. Josué, ele, na última palavra dele para o povo, ele alerta o povo, e ele diz assim: pessoal, vocês viram milagres, vocês viram quem é Deus, vocês viram o poder de Deus, mas mesmo assim, vocês têm escondido deuses estranhos. Mesmo depois de tudo, Josué está falando aqui, ainda tinha gente com deuses estranhos. E essa é uma chamada para todos nós. Se a gente quer ter a esperança da ressurreição, se a gente quer ter a esperança da vida que Jesus pode nos dar, a gente tem que tirar os deuses estranhos das nossas vidas. O que rouba a tua atenção, o que rouba o teu tempo, o que rouba o teu momento de oração, o que rouba o teu momento de leitura da palavra, o que rouba o teu momento de louvar a Deus, de agradecer a Deus.
pode ter certeza que são deuses estranhos muitas vezes, que querem que a gente se distraia, que a gente perca a nossa fé, que a gente perca a nossa esperança, que a gente perca o nosso ânimo e a gente não tenha paz. Hoje, mais do que nunca, eu vivo dias em que eu vejo em que a paz é mais importante do que qualquer coisa. E não há como ter paz sem Jesus, porque o mundo oferece muitas pazes. Oferece a paz da bebida, oferece a paz do dinheiro, a paz do poder, a paz das falsas mentiras, das falsas homenagens. Mas a paz interior, aquela paz que gera em nós um drive, uma motivação que nos anima a perseverar, a ir adiante, a mudar, a executar, a ser criativo, a ter uma autonomia em parceria com Deus e com os outros, só pode vir se nós estivermos em paz com o Senhor. E esse é o significado da ressurreição. A ressurreição é nos trazer paz diante de um mundo em crise, diante de um mundo difícil, diante de um mundo em dificuldade, de um mundo que mente, de um mundo que tira a nossa paz. Mas que a gente tem que olhar e dizer para Deus: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Paulo, ele diz em Romanos 12, 1-3, que nós sejamos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. A palavra do Senhor diz que, e são versículos que eu gosto muito, Jó 14, 7 e 9. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra nesse versículo, que tem 2 versículos que eu quero que você abra, porque isso são versículos que geram esperança, que geram paz para os tempos difíceis. Jó capítulo 14, verso 7 a 9. E ele diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ainda há esperança. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Viverá, ressurgirá, porque há esperança para a árvore, mesmo que for cortada. Talvez você esteja numa situação em que você foi cortado, em que está só o tronco seco, em que você não acredita que há mais esperança, e a palavra do Senhor diz: há esperança para a árvore, mesmo que ela for cortada. Abacuque 3, abra lá em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Esse texto para mim é um dos textos mais profundos da Bíblia. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu Deus, é um Deus de esperança, é um Deus que restitui, é um Deus que faz milagre. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que o meu Deus é, e Ele muda a nossa sorte. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a esperança da ressurreição, que Jesus vive. Jesus não está morto, Ele vive. Não adianta a gente dizer que a gente crê em Deus e não vê Jesus vivo em nossas vidas, no nosso dia a dia. Não adianta dizer que Jesus nos salvou e a gente continua com a mentalidade do Egito, ou servindo a deuses estranhos. Não adianta. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a pergunta para todos nós. E você? Qual é a decisão que você toma nesse dia? Fique de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Se você nesse dia, você tem uma decisão como a de Josué, em declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, comece a orar onde você está, comece a orar pela tua família, comece a orar pelo teu bairro, comece a orar pelos teus funcionários, comece a orar pelos teus colegas de trabalho, comece a orar por aqueles que você quer que sirvam ao Senhor, porque Deus é um Deus que salva, é um Deus que cura,
cura, é o Deus que faz milagre, e é o Deus que vai nos salvar e libertar. Aleluia. Comece a orar. Comece a orar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, obrigado porque tu vives, ó Pai. Obrigado porque tu vives. Abençoa esta casa, abençoa essa igreja. Que o teu amor, a tua unção, a Oh, tua Deus, obrigado porque tu vives. vives, ó Pai. Obrigado Que a tua porque paz tu vives, excede Senhor. todo entendimento, Pai. Oh, Pai, obrigado, ó Pai, porque não é pelo que vemos ou sentimos, mas é pelo que tu és, ó Pai, é tu que faz. É tu que faz, Senhor, é tu que faz. É tu que faz em cada uma de nossas vidas, é tu que muda as nossas vidas, é tu que amplia e expande as nossas vidas, ó Pai. Nós vamos ouvir uma canção agora, continue orando. E após essa canção vamos orar. Que a tua paz esteja sobre teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Tu és santo, poderoso, misericordioso. Viva a tua palavra, tua graça. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. E a tua congregação, ó Pai, ama o Senhor e crê na esperança, Senhor, da tua volta.
Obrigado, ó Pai, pela ressurreição. Que, ó Pai, diariamente em nossas vidas, onde houver desânimo, que haja lembrança da ressurreição, do renovo, da esperança, Senhor. Pai, que nossas vidas sejam renovadas espiritualmente, Senhor, pela Tua Palavra. Que as nossas vidas sejam fortalecidas pela fé que a Tua Palavra traz, Senhor. Oh Pai, que as nossas atitudes, que as nossas ações, ó Pai, queimem como fogo que transforma, manifesta o Teu Espírito, ó Pai, e manifesta a Tua Palavra, e manifesta, ó Pai, que somos luz e sal nesse mundo, ó Pai. Oh Deus, que nessa semana, ó Pai, aconteçam milagres, que cada um possa ver que foi só o Senhor que fez, que foi a Tua mão, a Tua boa mão que transformou, que abriu portas, que trouxe caminhos, que trouxe opções. Senhor, há coisas que nem sabemos orar, Senhor, mas Tu sabes o que precisamos antes mesmo de abrirmos as nossas bocas. Oh Pai, esse lugar, Senhor, é um lugar de cura, restauração e milagres. Cada pessoa que está aqui, Senhor, e aquelas que não puderam vir, são pessoas, ó Pai, que são portadoras da Tua presença, do Teu temor e da Tua mão poderosa, ó Pai, que faz a diferença. Ó Deus, cuida de cada um, cuida de cada família, guarda cada pessoa, Senhor. Que a motivação de cada uma seja voltada a Ti, Senhor, olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé, e assim sejamos pessoas de fé, ousadas, corajosas, intrépidas no Senhor, Pai. Não mais tímidos, ó Pai. Que venham as Tuas bênçãos e encontrem em nós maturidade para que possamos nutri-las e multiplicá-las em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.